senhoras e senhores, hoje iremos apresentar sobre a escritora e jornalista Clarice Lispector, ou seja, iremos dizer sobre a vida e uma das suas obras mais famosas. Esta é uma reportagem em homenagem à mesma, pois faz 42 anos desde sua morte, e por ser uma das mais importantes escritoras, resolvemos homenageá-la. Juntamente comigo estão alguns convidados para podermos entender melhor sobre essa talentosa escritora. Digo em nome de todos que é muito bom participar dessa edição especial. Como muitos sabem, Clarice Lispector foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro. Ela nasceu em 10 de dezembro de 1920 na cidade ucraniana de Checheniuk. Desculpa a intromissão, mas essa fase pode ser chamada também como Geração 45. Muito bem lembrado. Pode nos dizer mais um pouco sobre essa fase? Basicamente, Geração 45 representou um grupo de literatos brasileiros da terceira geração modernista. Ela surgiu junto com a revista Orfeu, em 1947, e teve representantes tanto na prosa quanto na poesia. Uma das representantes foi Clarice. Isso mesmo, mas Clarice não se chamava assim. Seu nome verdadeiro era Raya Pinkassovna Lispector. Sim, a mesma teve o nome modificado pois seus pais fugiram das perseguições contra os judeus durante a Guerra Civil Russa. Então seu pai modificou o nome dela para esconder sua família, os deixando a salvo. Os três viveram durante anos se mudando. E desde pequena, Raya, ou melhor, Clarice, sempre foi uma boa aluna e era apaixonada por literatura, criando vários poemas. A mesma, em 1939, com 19 anos, ingressa na Escola de Direito na Universidade do Brasil e começa a dedicar-se totalmente à sua grande paixão, a literatura. Porém, ela fez cursos de antropologia e psicologia e, em 1940, publicou seu primeiro conto intitulado Triunfo. Clarice publicou várias obras, trabalhou em jornais, se casou com um diplomata e teve 2 filhos. O primogênito foi diagnosticado com esquizofrenia. Depois de alguns anos, ela se separou e voltou para o Rio de Janeiro, se considerando brasileira nata. O mais triste é que Clarice morreu em 9 de dezembro de 1977, véspera de seu aniversário de 57 anos, com câncer de ovário. Clarice teve 17 obras publicadas, fora seus poemas. Sua primeira obra foi Perto do Coração Selvagem, em 1942. E a sua última obra foi A Hora da Estrela, em 1977. Espera, o livro A Hora da Estrela foi publicado no ano da sua morte? Sim, essa foi sua última obra. Mas não se abale, pois o livro traz um tom de romance psicológico, o estilo que a autora se destaca. Vocês sabiam que existe mais curiosidade sobre essa autora? Sim, ela acabou perdendo uma de suas mãos após um incêndio em sua casa provocado por uma bituca de cigarro em 1966. Essa foi uma tragédia e tanto, mas vocês já se apaixonaram pelo seu melhor amigo? Pois é, Clarice se apaixonou pelo seu melhor amigo. Nas palavras dela, um grande amigo confidente. Ele era o escritor Lúcio Cardoso. Contudo, não ficaram juntos. Portanto, Lúcio era homossexual. Nossa, isso provavelmente naquela época era muito estranho. Pois, já é difícil se apaixonar e não ser correspondido. Imagine se apaixonar e a pessoa ser homossexual. Sabe, nas frases dela não nos traz esperança. Ela mesma diz que eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa, não altere em nada, porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas. Ela sabia o que dizer. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito dela. E qual seria? Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Por qual motivo? Mostra que queremos mais que a liberdade, porém a verdade é que não existe e se existe ainda não conhecemos. Acho que todos aqui têm uma frase dela que nos inspira. Isso é verdade, mas qual é a de vocês? A minha é: ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. Nem vem, a melhor é renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Eu gosto muito da seguinte frase: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. A todas as frases que ela disse são apaixonantes, mas a melhor é: mas quero ter a liberdade de dizer coisas sem nexo como uma profunda forma de te atingir. Sou errado me atrai, e eu amo o pecado, a flor do pecado.
Essas frases são perfeitas, porém eu prefiro muito mais essa. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestativas, nem de grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Que isso, hein? Vou até postar ali. Para de ser tão viciado nela. Impossível, essa mulher é uma deusa da literatura. Ok, né, gente? Eu acho que a gente já tá exagerando um pouco. Vamos continuar? Sim, mas calma. Faltando um que não disse a frase que ele mais gosta ainda. Realmente falta eu, mas é complicado escolher só uma para amar. Olha o outro indeciso aí. Sim, é decisão sim. Porém, eu acho que a frase dela que mais me chama a atenção é assim. O medo sempre me guiou para o que eu quero. E porque eu quero, temo, muitas vezes foi o medo que me tomou pela mão e me levou. O medo me leva ao perigo e tudo que eu amo é arriscado. Acho muito parecido com você essa frase. Sabe, eu não tive a chance de ler um dos livros dela. E dizem que é um dos mais importantes da geração de 45. Eu não acredito que você não leu. Deixa eu ver se eu adivinho. Fica à vontade, todos dela é importante. A Legião Estrangeira de 1964? Com certeza não. Esse livro traz 13 obras que abordam o cotidiano familiar, a perversidade infantil e a solidão. Então só pode ser a Felicidade Clandestina. Errou. Desiste de tentar acertar. Jamais. Então só pode ser. A Hora da Estrela. Viu? Até ela acertou de primeira. Como assim você não leu a obra que traz emoções e sentimentos pessoais dessa autora? Justamente por esse motivo. A obra traz uma história muito realista sobre sua vida, porém um pouco distorcida. Além do mais, tem um autor fictício que relata sobre a vida de uma jovem nordestina, assim refletindo os sonhos, manias e conflitos internos da garota. Vocês sabem que esta garota nordestina relata no conto, pode-se dizer, Clarice, né? Sim, ela veio morar no Rio de Janeiro e se considerou brasileira nata. Ela colocou que era pernambucana. Esse livro traz a história de Macabeá, uma alagoana de 19 anos, órfã, pobre, que morava com sua tia que a maltratava muito. Gostei. Escutei falar que ela tem um corpo franzino. Sim, o livro diz que ela tem um corpo franzino e ela só come cachorro-quente. Nossa, além disso ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras. Como a garota feia pode ser tão ignorante? Não esqueça que a escritora era cursada em psicologia. Verdade? Que tal voltarmos ao livro? Sim. Sabe Macabeá? Se muda para o Rio de Janeiro. Viu só? Mais um contexto que se liga com a vida de Clarice. Tem como parar de interromper? Eu só quero mostrar que tem pontos ligando a vida real com um livro. Poxa, pessoal, lembra que isso é para homenageá-la e não um programa para discutir. Ela está certa. Continuando, quando Macabeá muda, ela consegue um emprego de datilografa na cidade. Realmente meu amigo está certo, o contexto do livro tem muito a ver com a vida dela. Continue a contar, eu comecei a me interessar. A história diz que ela chega a ser despedida pelo patrão. Seu Raimundo, por fim, tem compaixão de Macabeá, deixando-a permanecer com o trabalho. Vamos seguir a lógica dos personagens. Primeiro, quem conta é o narrador fictício, conhecido como Rodrigo, um narrador-personagem. Logo em seguida, sua tia que a maltrata, seus pais que morreram quando a mesma era muito jovem. Após um tempo, ela vai morar no Rio e acaba trabalhando com Raimundo, um homem que tem compaixão. Quem são os próximos personagens? Bom, os próximos personagens pode-se dizer que são mulheres, 3 para ser mais exato. Quando Macabeá vai morar no Rio, ela fica numa pensão e divide o quarto com 3 moças, as 3 balconistas das lojas americanas, e chamadas de as 3 Marias, Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José. Pelo visto, sua vida começou ruim, mas melhorou logo em seguida. Está muito enganada, minha colega. O que acontece? Maca, apelido dado a Macabeá, era muito destituída de beleza, mas consegue encontrar um namorado, o nordestino ambicioso e metalúrgico olímpico de Jesus Chaves. Porém, o namoro termina quando Glória, ao contrário de Macabeá, bonita e esperta, rouba seu namorado. A vida dessa moça realmente é triste. O livro só vai piorando. Como assim? Em nenhum momento ela fica feliz? Na verdade é meio impossível dizer, pois o livro só traz ironia.
Ué, então após Glória roubar o namorado de Macabeá, o que acontece? Bom, ela vai a uma cartomante chamada de Madame Carlota. Todos acreditam que os cartomantes são boas. Ao sair da cartomântica, ela descobre, por meio das cartas, sua sorte. No entanto, ao sair de lá, atravessa a rua muito contente pelas palavras que acabará de ouvir, sendo atropelada por um Mercedes-Benz amarelo. Que horror! Ela morre? O livro diz que é ali que acontece sua hora da estrela, o momento em que todos a enxergam e ela se sente uma estrela do cinema. Então é nesse momento que tem grande ironia? Sim, pois é visto que só no momento da morte é que Macabeá obtém a grandeza do ser. No livro, a autora projeta suas angústias e medo pouco antes de falecer. Assim, projetando na figura do narrador-personagem onisciente fictício, Rodrigo, Clarice termina sua obra expressando seu incômodo sobre a morte. Bom, senhoras e senhores, chegamos ao fim da nossa homenagem a essa talentosa escritora. Gostaríamos muito de agradecer a todos que disponibilizaram a assistir esse breve momento da nossa querida autora. E esperamos que você tenha gostado. Terminamos por hoje. Um beijo, um abraço e a todos que assistiram. Até a próxima, pessoal.